dois princípios que estão norteando todo esse estudo diário que a gente está fazendo com relação ao tempo. E esses estudos estão expressos nas seguintes frases. A primeira, de Rav Nachman de Breslav. Se uma pessoa não pode ser melhor amanhã do que ela é hoje, para que o amanhã seria necessário? A segunda, de Maimônides. A pessoa de sabedoria renasce várias vezes ao dia. Refletindo sobre essas duas frases, a gente consegue entender por que o tempo não é linear, e sim cíclico. Um tempo linear, uma vez que algo sucedeu, isso se torna irreparável. Já um tempo cíclico, ele está nos dando sempre a oportunidade de revisitar circunstâncias, energias, situações, desafios e crescer e melhorar e elevar através das nossas ações mais maduras, elevar inclusive os erros do passado. E dessa maneira, um tempo cíclico está sempre deixando a gente recomeçar. E quando eu falo em elevar os erros do passado, é porque quando a gente revisita essas situações e a gente se percebe mais maduro diante delas, aquilo que no passado foi um erro, ele passa a ter um propósito, porque também foi graças ao erro que a gente consegue acertar hoje, ou no mínimo continuar tentando. A gente ainda está no comecinho de Reshvan, e a gente está na terceira leitura da Torá. Vamos ver como essas leituras deixam claro para a gente que o tempo é cíclico e é uma oportunidade de estar sempre recomeçando. Bom, começamos com o Bereshit, que é quando surge o tempo e o espaço como a gente conhece, e mais precisamente com a queda de Adão e Eva, surge a nossa consciência como a gente conhece a nossa consciência. Então ela vem de uma queda, e a gente vem tentando elevar essa consciência. Essa queda está ligado a pensar o tempo e o espaço, refletir o tempo e o espaço antes de vivenciá-lo. E com isso a gente começa um ciclo do qual a gente ainda faz parte, em que a gente vem tentando aprender a vivenciar antes de racionalizar. Mas isso é uma outra história, a gente vai ter tempo para isso, se Deus quiser. Vamos para a segunda paraxá. Depois de Adão e Eva, já logo na próxima geração, a gente tem Caim e Abel, e por 10 gerações a gente tem uma decadência muito grande da humanidade. Uma decadência tão grande que a humanidade sequer poderia continuar. Deus, num ato de misericórdia, que é expresso pela água, manda o dilúvio. E assim o Criador, através de Noé, torna mais uma vez a vida possível. Mas é um recomeço. Noé leva a semente desse recomeço. E aí passam mais 10 gerações. Se a gente teve 10 gerações entre Adão e Noé, a gente também vai ter 10 gerações entre Noé e Abraão. E aí começa um ciclo inédito de uma pessoa, um grupo, um povo que vai ter uma busca constante por Deus. Mas para que esse ciclo novo pudesse começar,
A gente precisava deixar no passado algumas coisas. Por isso que existe o chamado de Abraão, Lech lecha me'atzecha. Abraão precisa partir da sua territude, partir dos seus costumes, partir de inclusive coisas que ele aprendeu na casa do pai, para poder fazer uma busca genuína de si mesma e de Deus. Se a gente está em busca de consciência e a gente teve um começo desse processo, assim como um Bereshit, se a gente ao começar a ter mais consciência, a gente precisou ir para frente, como os peixes, os únicos animais que não pereceram no dilúvio. E se a gente tem mais claro que tem coisas que a gente quer deixar no passado, para que a gente possa partir em direção a nós mesmos, como Abrão, que façamos isso, que a gente aproveite as energias desse tempo cíclico, que sempre vai trazer oportunidades para a gente crescer, desde que a gente tenha coragem de se renovar, de se abrir para o novo, porque o novo sempre vem. Se você vai conhecer o novo com a cabeça do antigo, você vai incorrer no mesmo pecado de Adão e Eva, que é já ir com uma ideia antes de vivenciar. A gente quer se abrir para o novo e ir vivenciar o novo de peito aberto. Depois a gente reflete. E dessa maneira, assim como uns peixes, a gente nada para frente. A gente vai kadima. E como a gente vai kadima para frente, a gente vai em direção ao kedem, a nossa essência. Nosso Pai, nosso Deus, abençoa a nós, abençoa ao mundo, permita que nós realizemos o nosso tikkun, a nossa correção, ao caminhar corajosamente kadima, para frente, e assim nos aproximar da nossa essência. Permita que a gente, crescendo, se desenvolvendo, fazendo o nosso tikkun, colabore para o tikkun olam, para a cura do mundo, para que um dia todos os seres vivos sejam unidos pelo teu ensinamento em paz, em justiça, em compreensão mútua, conforme as palavras dos seus mestres e profetas. Que a gente possa contemplar o Eterno em breve reinando por todo sempre.